Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Marcelo de Música. Vou continuar hoje a aula sobre intervalos musicais. Lembrando sempre, inscrevam-se no canal, curtam ou não curtam o vídeo. Se tiverem alguma dúvida sobre o assunto do vídeo, escreve aí nos comentários, a gente vai respondendo na medida do possível, certo? Eu sei que surgiram algumas dúvidas em relação à primeira parte do assunto, mas vamos dando continuidade. E a gente vai fazendo algumas aulas como exercícios ou simplesmente algumas dicas de como para poder desvelar essa coisa dos intervalos. Como eu falei para vocês, as coisas de intervalos musicais é um assunto bem complicado, certo? Não é simples. Vamos lá, hoje eu vou continuar o assunto, só que hoje eu vou tratar com vocês de como analisar os tipos de intervalos musicais. Eu falei para vocês na aula anterior sobre o maior e o menor intervalo que nós temos, intervalos musicais que nós temos na música ocidental, né? Só lembrando para vocês, opa, já estou querendo terminar a aula, gente, olha só, que horror. Então, olha só, eu cheguei para vocês na aula passada já falando sobre intervalos musicais. Eu primeiro mostrei o conceito de intervalos acústicos. O que são intervalos acústicos? São distâncias físicas entre dois sons. Eles são medidos, intervalos acústicos são medidos utilizando o Hertz como grandeza, certo? Já na teoria musical pega essa ideia e nós temos alguns conceitos. No caso, o Borromeo médio ele coloca 3. No caso, intervalos musicais, a diferença de altura entre duas notas, a relação existente entre duas notas e o espaço que separa um som de outro. No caso, nós começamos na aula passada trabalhando os espaços que diferenciam uma nota de outra, ou seja, eu trabalhei o semitom e a oitava, certo? Eu vou continuar trabalhando os espaços, falar sobre os outros intervalos musicais, segundas, terças, quartas, quintas justas, sextas maiores, menores, sétimas maiores, menores, e por aí vai, certo? Hoje eu vou trabalhar com vocês a relação entre as notas, a relação entre os intervalos, ok? Vamos lá, vamos seguir. Então, gente, os intervalos eles podem ser relacionados basicamente em dois tipos. Os intervalos melódicos e os intervalos harmônicos, certo? O que são os intervalos melódicos? São quando as notas são tocadas consecutivamente, uma de cada vez, certo? E os intervalos harmônicos são quando eu tenho duas ou mais notas tocadas simultaneamente, certo? Vou mostrar para vocês aí um exemplo de defeito especial. Rola aí, produção, exemplo número 1. Vocês viram? No caso, no exemplo nós tivemos as notas, uma melodia, apenas com uma linha são as notas tocadas sucessivamente, certo? E depois eu tive notas tocadas em grupo, duas notas de cada vez tocadas juntas. No caso, o primeiro exemplo são no caso, um grupo de intervalos melódicos e o segundo grupo de intervalos harmônicos, certo? Só lembrando, melódicos, notas tocadas isoladamente, sozinhas, de forma sucessiva. No caso, harmônicos, dois ou mais sons tocados simultaneamente, também de forma sucessiva. Vamos lá. Bom, entre a relação, nós temos alguns movimentos entre as notas, no caso, em relação ao movimento das notas. Um intervalo musical, ele pode ser ascendente, ou seja, quando eu parto de uma nota para uma nota mais aguda, ou descendente, quando eu parto de uma nota para uma nota mais grave, certo? Ascendente e descendente. Lembrem, para cima na escrita musical sempre fica mais agudo, para baixo fica mais grave. Rola aí o outro exemplozinho aí, produção. O exemplo número 2. Vocês viram? Repetição. A primeira nota em relação à segunda, no primeiro exemplo, ela partiu de uma nota para uma mais aguda.
No outro exemplo, eu parti de uma nota para uma mais grave. Primeiro intervalo ascendente e o segundo intervalo descendente. Tá? Ah, voltei aqui, ó. Eu não tô querendo avançar hoje, tá, gente? Vamos lá. Olha só. Eu também na escrita musical tenho chamados intervalos conjuntos e disjuntos. O que é isso? São os intervalos que as notas na escrita estão avizinhadas. Fecha aqui, produção, aqui no primeiro exemplo aqui, ó. Fecha aqui nele. Vocês veem ali, ó. Eu escrevi um sol, que ele está sobre a segunda linha, de baixo para cima ali na pauta, e depois eu escrevi um lá, que ele está entre a segunda e a terceira linha, de baixo para cima na pauta. Esse sol e esse lá são vizinhos, ou seja, eles são um intervalo conjunto. Produção, agora foca aqui, ó, nesse segundo exemplo, os intervalos disjuntos. Olha só, eu tenho o mesmo sol escrito na segunda linha de baixo para cima, na pauta, e depois eu tenho lá em cima, ó, um mi escrito no último espaço. Essas notas estão separadas. Então, aqui eu tenho um intervalo disjunto. Certo? Produção, volta para minha feiura. Voltou. Também tem um exemplozinho, ó. Passa o videozinho rápido só para mostrar isso aí. Viram? Sou completamente diferente, né? Vamos lá, vamos seguir. Agora, gente, eu tenho uma questão um pouco mais complexa. São os intervalos simples e compostos. Os intervalos simples, quando os intervalos encontram-se no âmbito de uma oitava. E quando composto, quando o intervalo excede um âmbito de oitava. Tá, mas o que é esse âmbito de oitava? Vamos voltar aqui para o nosso convidado. Tá? A escaleta. Vamos lá, gente, ó. Eu tenho aqui, ó. Fecha aqui, produção, por favor. Aqui eu tenho, ó, Dó, a nota Dó. E vou para outra nota Dó. Vejam, Dó, Dó. No caso, como eu falei para vocês na aula anterior, uma oitava é quando eu tenho o intervalo entre uma nota e sua repetição, ou mais grave ou mais aguda. Vejam só, entre essas duas notas aqui, ó, eu tenho um Lá. Esse Lá está entre essas duas notas na escrita? Sim, está. Então, esse intervalo é simples, porque essa nota Lá está em algum lugar entre essas duas, entre o Dó e sua repetição, na oitava. Vem aqui, produção, agora para esse outro exemplo. Vejam os mesmos Dó, Dó. Mas só que esse Mi aqui, ó, ele está fora. Ele não está entre esses dois Dós aqui. Ele está fora. Então, ele está fora desse âmbito aqui, ó, que eu criei. Então, aqui eu tenho um intervalo composto. Certo? Volta para minha feiura. Voltou? Tá. Então, gente, esse é um pouquinho mais complexo de entender. Vamos aqui voltar aqui para o nosso escaleta. Vou fazer o Dó, Dó. Então, aqui eu tenho oitava. Dó, Dó. Certo? E o Lázinho, ele tá aqui, ó, no meio. Dó, Dó e o Lá tá aqui, ó. Então, essa nota aqui está entre essas duas. Está dentro desse âmbito da oitava. Já no outro caso, eu tenho Dó, Dó, mas o Mi ele tá aqui, ó. Ou seja, esse Mi está fora desse âmbito aqui. Então, ele é chamado de intervalo composto. Intervalo simples, quando está dentro do âmbito da oitava. Intervalo composto, quando está fora de um âmbito de oitava. Certo? Volta para a minha feiura, produção. Vamos lá, vamos seguir, tá, gente? Aqui, ó, só lembrando para vocês. Eu fiz esse quadro rápido, tá? Só para lembrar. Então, os intervalos eles podem ser melódicos ou harmônicos. Eles podem ser ascendentes ou descendentes. Eles podem ser conjuntos ou disjuntos. Eles podem ser
simples ou compostos. Certo, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, escreve aí nos comentários e a gente vai respondendo dentro da medida possível. Esse assunto dos intervalos eu vou continuar, que é um assunto bem extenso e bem interessante. E bem complexo também. Valeu, gente. Obrigado.